Queridos, eu quero ser certeiro numa palavra para você nessa noite, para todo mundo que está aqui também no culto. A gente criou um cenário aqui bem humano aqui também, para que você possa identificar tudo isso que nós estamos lutando, que talvez você lute na sua vida. Deus nos criou seres únicos. Nós não somos robôs. Deus nos deu livre arbítrio. Nós temos liberdade para as coisas na nossa vida. Já parou para pensar se quando Deus te criasse, ou quando Deus nos criou, nós não tivéssemos direito de escolha? Você consegue pensar nisso? Se você não tivesse o direito de escolha, se as coisas fossem para você, olha, você não pode pensar em nada, você não decide nada, você já foi programado como um robô para fazer qualquer coisa. Já parou para pensar? Ou se tivesse um controle remoto que te controlasse, seria mais fácil, porque a gente não acessaria pornografia. Muitas coisas que a gente faz de errado nós não faríamos. Mas quando Deus nos criou, Ele nos deu a liberdade de escolha, liberdade de todas as coisas que nós iríamos fazer. Se puder soltar o teclado para mim. Ele nos diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ainda mais as coisas que eu me deixo dominar por elas, porque o que me domina me escraviza. Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio. Pega isso comigo aqui. Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio. Porém, querido, grava isso. O diabo, ele não quer te dar livre-arbítrio, ele quer te escravizar. E a pornografia, ela é uma escravidão. Muitas pessoas lutam contra isso. Se eu te perguntasse agora, nesse exato momento, para você que está aqui, para quem está online, assim, você já teve contato com pornografia? Com certeza, querido, você levantaria a mão. Talvez não por vergonha. Ou você conhece alguém que já teve contato com a pornografia? Isso acontece o tempo todo, em todos os lugares. Quando Deus nos fez, Ele decidiu não nos dominar, não nos escravizar. Ele não nos criou como um robô. Ele nos deu a liberdade. Não tem como ser livre sem poder escolher entre o que é certo e errado. Então, pensa nisso. Você tem o direito de escolha naquilo que é certo e naquilo que é errado na sua vida. Você escolhe as coisas. Você escolhe dar o clique. Por mais que você esteja debaixo dos desejos da carne, talvez por falta de entendimento e saber que talvez você, ao acessar a pornografia, qualquer pessoa, qualquer um de nós estamos ainda patrocinando o crime. A indústria da pornografia, o tráfico humano. E às vezes, sabe, gente, às vezes a gente pensa que isso é tão longe. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É a mesma coisa quando o coronavírus ainda não estava assim tão grande. Não tinha tanta pessoa infectada. Eu lembro que teve pessoas que falaram assim para mim: você já viu isso? Você conhece alguém que já pegou? Eu falei: não, eu conheço. Mas não é porque você não vê alguém com isso, que pegou, ou que você conhece, que não existe. Isso todos os dias está batendo a nossa porta. Todos os dias. Mano, eu fiquei impactado essa semana. Sabe por quê? Ao fazer aquela entrevista e conversar com um jovem aqui da casa, e ele fala assim: com 8 anos eu tive o meu primeiro contato com a pornografia. Só que depois, quando a Ju falou assim, nós estávamos conversando sobre as entrevistas, e ela falou assim: a jovem que eu entrevistei teve contato aos 6 anos. Você consegue ter noção disso? Você consegue ter noção do estrago que isso está fazendo? E isso, gente, eram ainda, como disse o Tiago aqui, fita de VHS, ou um CD, qualquer coisa. Hoje não, hoje você pega o teu celular e você tem acesso.
Hoje você tem um acesso na internet. Será que nós estamos vigiando esse lugar? Será que nós estamos de alguma forma aprisionados nesse lugar? A Bíblia nos fala em Gálatas 5:1: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes, não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Quando Cristo entra na nossa vida, ei, pega essa chave para você, grava isso no teu coração, pelo amor de Deus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele libertou a nossa vida para que a gente não viva mais na escravidão. Mas o pecado, ele vai vir, a pornografia vai vir para novamente nos escravizar. É isso. O diabo não quer te soltar. Ele não quer perder você. Então, quando Cristo passa a fazer morada na sua vida, quando o Espírito Santo está habitando em você, ele vai tentar trazer coisas para novamente te dominar. E querido, tudo começa com detalhes. Às vezes é um grupo de WhatsApp, alguém manda um videozinho, você entra e aquilo começa a te dominar. Às vezes, o que é? É um Instagram, pessoas que você segue. Aonde está sendo a tua pedra de tropeço? É uma série, eu estou assistindo, ela é muito boa, mas ela tem pornografia, e isso é onde a casa cai para mim. Cancela essas coisas da tua vida, lança fora. Cara, eu lembro de um pastor, uma vez que ele ministrou na conferência de homens, ele falou assim: eu quebrei o meu computador. Ele falou, eu tive que quebrar aquilo, porque era o que estava me dominando, escravizando na pornografia. Eu consegui imaginar a cena, o cara com um taco de beisebol, foi o que eu imaginei, né? Batendo no computador, quebrando, jogando no chão. Tipo assim, eu não quero mais isso. Tem coisa que a gente tem que ser radical. Tem coisa que você tem que dizer assim, eu não posso. Não dá para querer ficar às vezes trancado no quarto assistindo coisas, porque talvez isso seja a tua pedra de tropeço. O que está sendo? O que está tentando te dominar nesse tempo? Jesus nos deu o poder da decisão, querido. É o livre-arbítrio. Sou eu e você que decide o que você quer para a sua vida. O canal que você vai acessar, a vida que você vai ter, as coisas que vão realmente ser importantes na sua jornada. Eu quero contar uma história para você. Eu já falei às vezes no encontro com Deus sobre isso, mas talvez você não saiba, meus pais, eles são separados. Isso aconteceu quando eu tinha 3 anos de idade, eu era uma criancinha, né? E eu passei a viver longe do meu pai. Meu pai mora em São Paulo. E nessa jornada, sempre nas minhas férias de escola, eu ia para São Paulo e ficava nas férias com meu pai, às vezes 30 dias, 40 dias. Eu passava um tempo lá. E quando eu já tinha meus 12 anos, eu cheguei uma vez para visitar meu pai, estava lá, estava empolgado, estava com meu pai. A idade do Pedro, e eu fiquei pensando nisso hoje, falei, cara, a idade que o Pedro tem, o meu filho. O meu pai chegou para mim e falou assim, você é virgem? E eu não sabia o que dizer, assim, falei, meu pai me perguntando se sou virgem, né? Eu falei, acho que sou, né? É ou não é, menino? Eu falei, não, eu sou. Ele falou assim, hoje você vai dormir com uma menina. Eu falei, como assim? E eu fiquei meio acuado, né? E quando chegou a noite, ele me colocou para dormir na mesma cama que a moça que ajudava na casa dormia, no mesmo quarto, na mesma cama. Ele me colocou. E eu era uma criança, eu não sabia nada sobre relações sexuais, eu era uma pessoa virgem. E eu estava naquele quarto e eu não sabia o que fazer, e graças a Deus eu dormi. E eu lembro que no outro dia ele chegou para mim, e aí, piá? Eu falei, oi pai, como que foi? Eu falei, foi legal. Eu dormi, né? Mas o que você fez? Eu falei assim, eu não vou te contar. Conta para mim. Filhão. E eu pensando, deixa ele pensar que aconteceu alguma coisa, né?
Só que aquilo começou a gerar na minha vida uma curiosidade. O meu pai estava me pressionando para que eu tivesse relação sexual. Os meus amigos estavam me pressionando com pornografia, falando: e aí, já acessou? Pegou isso aqui? Na minha época era as fitas, mano. Então era tipo assim: olha, assiste esse VHS aqui, essa fita aqui é da hora. E eu comecei a entrar no mundo de pornografia, eu comecei a ter curiosidade por essas coisas. Eu entrei muito cedo, passei a ter relação sexual porque eu estava sendo empurrado para esse lugar. Essa vez com meu pai foi uma das primeiras vezes, mas ele me pressionou muito. E foram várias vezes que ele fez isso. E ele me perguntava, e chegou um momento que eu cheguei a pensar assim: talvez ele pense que eu sou homossexual e ele está querendo, com medo que o filho fosse, talvez ele está querendo me empurrar para esse lugar. Só que às vezes não é o teu pai que está te empurrando para esse lugar, ou que te empurrou, ou talvez foi, mas às vezes é o mundo à sua volta que está te empurrando para esse lugar. Às vezes são os teus amigos que estão te pressionando e falando: e aí, virgão? E aí? Já rolou, não rolou? Cara, ou eles te cancelam da roda, porque tipo assim, ó, aqui só vai falar quem está no rolê, quem está pegando, quem está saindo, a galera da pornografia, a galera que sai e pega geral. Qual é a pressão que você está lidando? Eu quero te dizer uma coisa: nós vamos lidar com pressões o tempo todo na nossa vida, e a gente vai ter que aprender a lidar com isso. A gente vai ter que aprender a dizer não. Você vai ter que aprender a dizer não para a pornografia. E isso não é só quando você é solteiro. Muitos casados às vezes têm problema com isso. Muitos casados às vezes estão lutando com essa área na sua vida. Por quê? Porque ainda não conseguiram resolver lá atrás. Graças a Deus, Cristo me libertou nessa área. Eu fui livre. Mas eu quero te dizer uma coisa: sabe o que aconteceu? Até hoje eu mantenho a guarda levantada. Até hoje. Eu sei que eu não posso baixar a guarda para uma área que foi fraca na minha vida, porque se eu baixar a guarda, eu sou alguém que facilmente eu posso cair. Quando você pensa que você é forte, cara, aí é o teu primeiro passo para cair. Então sempre mantenha a guarda levantada. Fala: eu não posso, eu não vou acessar, eu não vou caminhar nesse lugar, eu não vou fazer isso. Se a galera está caminhando para esse lugar, eu não vou. Vigie. Gênesis 4:7 diz assim, ó: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistar você. O pecado deseja te dominar. A pornografia e o sexo antes do casamento o tempo todo vão estar batendo a tua porta, tentando te dominar, tentando acessar a sua vida. O inimigo às vezes está gerando muita coisa à sua volta. Muita coisa está acontecendo. Às vezes as pessoas com que você anda, na tua escola, na tua faculdade, grupos que você participa, que o tempo todo está batendo. O que acontece quando você cai? É porque você está sozinho? É porque você está num tempo ocioso ali e você acaba... Tem alguns estudos que falam que os jovens acessam, a maioria, a pornografia a partir das 10 horas da noite. Outros porque estudam de manhã e não trabalham na parte da tarde. Aonde você está caindo? O que está acontecendo será? Gente, muitas pessoas estão dentro da igreja e estão vivendo nessa prisão. E nós estamos levantando a bandeira nessa série porque nós queremos declarar guerra contra a pornografia. Nós queremos declarar guerra contra a pornografia. Nós queremos declarar que isso vai ser quebrado no nosso meio, e você não vai ser mais escravo disso, e você vai ajudar os seus amigos a se libertarem. Cara, essa semana foi incrível. Eu fui atender um jovem e foi muito legal, sabe por quê? Esse cara veio confessar algo, ele veio pedir ajuda, mas sabe o que ele falou? Eu estou aqui porque outro amigo meu chegou e falou para mim: confessa, vai e fala, você vai ser livre quando você confessar. Não anda com esse jugo mais, seja livre. Às vezes Deus está querendo nos libertar, mas a gente tem medo. No último vídeo, não sei se você prestou atenção, mas o jovem fala assim:
o que me libertou, o que está me ajudando a ser livre nesse tempo? Confessar para o meu líder, pedir ajuda. Peça ajuda para as pessoas à sua volta, peça ajuda para a sua liderança. Se o teu caso for para você falar, eu preciso de um psicólogo, vá, peça ajuda. Nós temos uma psicóloga aqui na igreja que talvez possa te ajudar também, mas assim, não fuja. Não pense que assim vai desaparecer isso. Não vai desaparecer. Isso eu vou vencer sozinho. Vez ou outra você vai cair. Tem alguém para quem você deve confessar. Tem alguém com quem você fala, com quem você abre teu coração. Mas não adianta você abrir teu coração com quem não vai te ajudar. Abra o teu coração com quem pode te incentivar, com quem vai te ajudar. Essa semana eu compartilhei um vídeo do Tel Hayashi, uma pregação dele, cara, muito massa. Mas ele fala assim, tem amigos do teu lado que se você for cair, você vai ter que confessar para eles. E você vai pensar assim, cara, é muito trampo eu ter que confessar para os caras que eu vou cair, ou que eu fiz algo de errado, então eu nem vou cair, porque senão eu vou ter que confessar para eles. Ou será que os teus amigos são os que te levam para a parada errada? Esse é um tempo de liberdade em Cristo e de viver uma nova vida. A palavra, ela nos chama, nos exorta a viver uma vida diferente daquela que nós vivíamos antes. 1 Pedro 1, eu estou quase terminando, 14 ao 16 diz assim, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outra hora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito, olha a referência, sejam santos, porque eu sou santo. Deus está nos chamando, Ele fala assim, você pode. Cara, pensa, Jesus deve ter sofrido pressões de pessoas à sua volta, talvez dos amigos, dos jovens. A Bíblia não fala muito sobre a parte da juventude de Jesus, mas ele se manteve santo. Ele foi santo e ele sabe das suas pressões, ele sabe das suas lutas, ele sabe o que você está passando, ele sabe dos desejos da carne, mas ele está dizendo, seja santo, porque eu sou santo, e eu posso te ajudar. Se santifique a cada dia, busque isso no Senhor, crucifique os seus desejos. 1 Coríntios 10:3 diz assim, não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que você seja tentado além do que você possa suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará o escape para que possam suportar. Cara, quando eu me converti, eu gravei esse versículo. E quando eu me sentia tentado, várias vezes eu falava, nenhuma tentação é maior do que eu possa suportar. Me fortalece, Espírito Santo. Me fortalece, Espírito Santo. Eu vou vencer, eu vou conseguir. Mas eu quero te dizer uma coisa, às vezes sozinho é muito difícil. É muito difícil. Tenha com quem, pessoas que te fortaleçam. Busque na oração, busque na palavra, mas tenha pessoas com quem você possa confessar, que possam te ajudar, que possam ministrar a tua vida, que impulsionem a tua vida espiritual para você crescer e avançar. Anota essa chave aí, cara, não deixa. Deus é fiel e Ele não permitirá que você seja tentado além do que você possa suportar. Então, quando alguém falar assim, a tentação foi maior do que eu, mentira, porque nenhuma tentação é maior do que nós possamos suportar, porque Deus está te dando um escape, Ele está colocando pessoas ao seu lado, Ele te deu uma palavra, Ele colocou na sua vida a presença dEle, o Espírito Santo, que é quem te fortalece e te leva além na sua vida e na sua jornada. Ele vai te fortalecer. Nós queremos declarar guerra nesses dias. Isaías 1, versículo 18, e eu encerro com essa palavra, diz assim, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Deus está entrando na sua vida, Ele está vindo sobre você, para te lavar com o sangue dEle, e aquilo que era escuridão,
aquilo que você estava carregando, que estava te matando, te destruindo, que talvez você não tinha força para lutar e para avançar. Jesus está dizendo: eu te lavo com meu sangue e você se torna puro. Ainda que você tenha o mundo pornô à sua volta, você vai ser puro. Deus está te fazendo puro, Ele quem te lava. É o sangue de Jesus que nos lava, que nos purifica, que nos limpa. Eu quero te convidar a ficar em pé. Você que está em casa, se você anotou isso, coloca no teu coração. Esses próximos 14 dias, nós queremos te ajudar a se libertar. Nós estamos gerando um material, nós estamos chamando ele de detox, para você desintoxicar geral nos próximos dias. Então, a partir de amanhã, grava isso. A partir de amanhã, nós vamos ter um podcast. Então, você vai seguir a OnLight lá no Spotify, tá? Você vai começar a seguir a OnLight e nós vamos estar postando lá. No Insta, a Ju falou aqui que vai estar todo o material postado lá também. Então, durante as manhãs, 8 horas da manhã, a partir das 8 horas da manhã, nós vamos estar liberando um áudio lá, um podcast muito legal, para te fortalecer, para te impulsionar, não só para você, compartilha com os teus amigos, compartilha com o teu GC, com quem você conhece, faz toda a tua galera ouvir isso, porque vai ser incrível. Eu estou ouvindo os podcasts e, cara, está impactando a minha vida, sério, está incrível. E todas as noites, às 10 horas, no Instagram, IGTV, nós vamos lançar um vídeo de alguns pastores, amigos, que eles estão gravando para vocês, com uma palavra rápida de 5 minutos, cara, impactante. Começa amanhã também. Então nós queremos providenciar isso agora. E outros materiais também. Eu estou com um ponto aqui, chamado Juliana aqui, e ela está aqui na minha frente. E outros materiais também. E para você se inscrever na página do YouTube, do Instagram, do Facebook, e compartilhar o material e chamar o maior número de amigos, porque nós declaramos guerra! Queridos, nós voltamos e o inimigo vai ser colocado debaixo dos nossos pés. Ele não te venceu, ele não vai te vencer, e o pecado não te domina. Ele está dizendo para você: eu é que te fortaleço, é eu que te dou garra, força, alegria. Sou eu que hoje estou quebrando a ponte do pecado na sua vida, na sua história, e estou te levando para um novo nível, um novo tempo. Sinta o poder dele, sinta ele derramando sobre você. Uma coisa bem importante, gente, que quando a gente começou a estudar sobre isso, sobre a pornografia, sobre o tráfico humano, para poder trazer para vocês algum conteúdo, o que me impactou muito foi que, na minha cabeça, sempre foi assim: a pornografia, ela invade a pessoa que está vendo, ela vai trazer algum mal para a pessoa que está vendo. Mas eu comecei a pesquisar melhor sobre o assunto, e foi aquilo que o Simon falou dos dados, foi aquilo que a Isa com o Tiago Ferro falou e o Oca falou, que impactou a minha vida. Porque quando a gente acessa a pornografia, a gente está você está pagando para que pessoas sejam traficadas, para que crianças sejam estupradas. Quando o Tiago compartilhou com a gente que para ver um estupro de um bebê, 20 mil reais, gente. As pessoas pagam para ver isso. Então, assim, aquilo começou a entrar tão forte no meu coração, sabe? E eu fiquei tão chocada com isso. A gente precisa ser chocado. A gente precisa ser chocado, gente. Porque quando a gente olhar lá no nosso computador, no nosso celular, e o desejo vier no nosso coração, a gente precisa lembrar disso. Eu não posso me render a isso. Isso é uma coisa satânica, gente. Isso é uma coisa horrível.
a gente como cristão tem que dizer não, a gente tem que cancelar essas páginas, a gente tem que se ajuntar com as páginas. Tem algumas páginas, eu não sei se o Oca falou ou não, eu não prestei atenção. Em algumas páginas, você sabe me dizer, Isa? Sobe aqui então para informar a gente rapidinho. Tem algumas páginas que fazem um ótimo trabalho, gente, a respeito disso. É importante que você siga essas páginas, para que você tenha informação, para que você veja, para que você possa compartilhar. A gente precisa se levantar juntos. Eu estava falando com o Tiago agora há pouco, quando ele saiu, e ele falou assim: olha, a gente tem as portas abertas, a igreja tem as portas abertas, com a Polícia Federal, com o aeroporto, para que a gente possa fazer movimentos, gente. Agora a gente está num momento delicado, mas a gente pode fazer movimentos como crentes, como homem e mulher de Deus, para que esse movimento seja abafado, para que esse movimento morra. Então nós podemos nos levantar. Quais são as páginas, Isa? Eu não lembro todas de cabeça, mas eu sei uma em específico que tem no Instagram, que o nome é, gente do céu, vou riscar no inglês aqui, aleluia, Exodus Cry. Então é EXODUSCRY. Então você pode acessar essa página, tem alguns materiais em inglês, mas se você for nos marcados dele e você começar, enfim, a consumir esse tipo de coisa, vai chegar para você os vídeos traduzidos e afins. Ótimo, obrigada, Isa. E assim, gente, a gente vai, eu vou pedir para o nosso pessoal da mídia postar isso nas redes sociais nossas, as páginas que vocês podem acessar para vocês poderem compartilhar o material deles. Vai ser bem interessante. É isso. Vamos orar? Eu quero te chamar a colocar tudo isso diante do Senhor. Talvez você chegou aqui debaixo de pressão, de luta. Talvez essa tenha sido uma luta diária na tua vida. Talvez você conhece pessoas que estão lutando com isso, e essa mensagem está vindo ao teu coração para que você possa ajudar outros. Receba do Senhor hoje libertação sobre a sua vida. Receba a liberdade que vem do Espírito Santo sobre você. Receba o toque dele sobre a sua vida. Deus está trazendo sobre você autoridade para ajudar outros. Deus está trazendo sobre a sua vida liberdade de Cristo para você poder ajudar outros. Não importa se você está sofrendo com isso até esse momento, hoje Deus está trazendo sobre você liberdade. Sinta o toque dele, sinta o poder dele, sinta a unção do Espírito Santo vindo sobre você, cadeias sendo quebradas nesse lugar. Sinta, coloque diante dele. Talvez essa tenha que ser a tua oração nessa noite, declarando: Senhor, eu me esvazio, eu lanço fora, eu não quero mais isso, eu não sabia de tudo isso, eu quero ser livre. Sinta a liberdade do Senhor, sinta. Enquanto nós vamos adorar ele aqui, eu quero te convidar, comece